Pessoal, sexta-feira, 3 de outubro de 25, 15 horas. Quem me acompanha são pouquíssimos, acredito, talvez um ou dois, mas quem eventualmente assiste um vídeo meu já sabe que este é o tipo de vídeo que eu não faço. E estou até tentando achar a câmera, que eu nunca sei onde é que está a câmera nesse tipo de posição do celular. Então é 3 de outubro, sexta-feira, 15 horas. E primeiramente eu ainda não me livrei da virose que eu tô, mais de uma semana e meia já, passa de 10 dias que eu tô com essa virose. Deve ser algum tipo de Covid que anda por aí, novas variantes aí e tal. E primeiramente aqui a minha boca, ó. Olha a minha boca aqui. Não sei, acho que eu não consegui dar zoom aqui. Aqui, ó. Esta área aqui da minha boca é herpes. Deixa eu ver se... Eu acho que eu não dei vídeo, zoom aqui. E daí aqui eu botei pedacinhos de papel higiênico para ver se segura a secreção. São mini bolhas, para quem não conhece herpes, é mini bolhas que estouram e fica ali, fica uns dias, já tem uns 3 dias que eu tô com essa herpes aí. E para quem não sabe, herpes é um vírus que tu contrai, fica contigo a vida toda. Esse tipo de herpes dizem que é muito transmissível sexualmente. E eu lembro que eu tenho isso desde tenra idade. Também como eu me envolvi com sexo muito novo, então nunca soube dizer de onde veio essa herpes, mas eu carrego ela a vida toda. E ela se manifesta, quando ela estoura assim e dá essas bolhas, ela se manifesta com a tua imunidade muito baixa. E essa imunidade ela também está afetada pelo estresse, pela vida difícil, por problemas, contribui para te ter esse pico de estresse e a tua imunidade baixar e a herpes estourar. Agora eu vou voltar em outros, eu vou tirar aqui. Eu achei que ia dar para gravar com esses pedacinhos de papel ali, mas tá horrível. Tô comendo papel aqui agora. Só falta isso na minha vida, comer papel. Mas assim, ó, esse tipo de vídeo eu não faço porque eu tô em casa, tô na cama, tô deitado. E eu estou há 3 dias sem trabalhar. Por quê? Quando eu ia trabalhar 3 dias atrás, de manhã cedo, eu fiz fiz o pagamento pelo site, pelo aplicativo do banco. Demorou, eu vi que não tinha dado certo e tal, fui ver o que é. Eu sofri um bloqueio judicial. E é todo a parte financeira, eu estou bloqueado financeiramente. Eu tinha R$50 no bolso, em dinheiro, em papel. Eu estou há 3 dias só com esses R$50, eu não tenho mais dinheiro. O que eu tenho no banco não é meu, está bloqueado. Entre aspas, eu posso reaver e tudo, mas nesses 3 dias o que eu fiz? Eu fui atrás de advogado, no primeiro dia. No segundo dia, que era ontem, reuni documentos, é a parte mais chata. Reuni documentos e eu nunca só largo para o advogado os documentos. Eu faço um relatório,
eu descrevo as coisas, eu digo. Na verdade, quando eram processos de guarda do meu filho, eu vivi muito isso e tal na justiça, eu fazia as petições. Deixar na mão de advogado, tu tá ferrado. Só que daí esse aí não aceitaria que eu fizesse a petição. Então eu coloco tudo ali, ó. Tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que focar nisso. A parte importante é essa. Cuidado na hora de citar esse documento, porque esse documento pode bater nesse outro documento. Tu acha que um advogado tem preparo para isso? Não tem. Eu estou falando de advogado, sem falar de juiz e promotor, que são piores. Então, ontem, o dia da correria foi isso. Larguei a primeira hora da tarde, eu larguei no escritório do advogado. Tudo isso, documentos, papéis e tal. Porque eu continuo bloqueado. Só que o quê? Ontem, quinta-feira à tarde. Hoje, sexta-feira. A minha conta poderia ser desbloqueada em menos de 24 horas. Mas não, eu já sabia que não seria. Vinha hoje, sexta-feira. Vem o final de semana, olha, bater as mãos para o céu se segunda-feira eu tiver minhas contas de volta. Só que eu não posso trabalhar. Eu trabalho nos aplicativos de moto e tal. Eu não posso trabalhar porque se eu fizer corridas e receber, entre aspas, eu não vou receber, eu não vou botar a mão no dinheiro, porque a conta do aplicativo é vinculada à conta bancária, está bloqueado. O dinheiro que eu tenho lá está bloqueado também. Dei toda essa explicação para vocês, para dizer assim, então eu estou travado em casa. Hoje foi o primeiro dia, como eu já não tinha que correr com essas coisas, que eu literalmente fiquei deitado aqui sem fazer nada, porque eu estou bloqueado, sem dinheiro. E nada que eu procuro como se eu estivesse preso dentro de uma caverna e o ar estivesse esgotando. Eu não posso fazer atividade física porque vai me dar fome e eu não tenho dinheiro para comer. Então eu estou me preservando a minha parte, né, física para aguentar 4, 5, 6 dias sem dinheiro. Isso aí eu já vivi tanto na minha vida, isso aí para mim é tão normal. Problemas desse tipo para mim é tão normal, mas tão corriqueiro que eu nem dou bola. Isso aí não é nem estresse para mim. O único estresse é eu estar preso, não poder sair, não poder trabalhar. E daí o que acontece? Quem me acompanha um tempo maior aí sabe que eu já vivi na Europa, eu vivi em Portugal, vivi na Itália. E coisa que eu nunca faço é ficar aqui no YouTube, é ficar revirando vídeos, porque eu não tenho nem o tempo, e se eu tivesse tempo, isso tudo ia me direcionar para a Europa, e eu não vou para a Europa agora, então... Só que, quando eu fico no YouTube e eu vou para esses vídeos, o que foi o que aconteceu agora? O que eu fiz sem pensar duas vezes? Fui lá ver vídeos de Portugal, de gente que está na Europa, de gente que está viajando, de gente, que é só o que eu faço. Se for para entretenimento, eu vou fazer isso no YouTube. E caí lá nos vídeos de Portugal e tal. E até casualmente, agora por último, eu assisti um shortzinho ali. E era das festas de Lisboa e tal, que tem lá e tal. E quando eu assistia esse shortzinho e tudo, me veio gente jovem bebendo, curtindo nas festas e tal. E me voltou isso. Quando eu estive em Portugal, eu com 25 anos, na época eu ainda bebi e tudo. O que aconteceu? O que veio na minha lembrança? Mulheres, festas, noite. Tudo isso me voltou assim, mas quando eu vou mentalmente para esses lugares da Europa, me volta com essa força, sabe? E eu penso, pô, eu já vivi isso, eu já estive lá, eu já curti isso, E querendo ou não, apesar de não ter sido
ter sido momentos difíceis na Europa, tanto Portugal quanto Itália, mas eu tinha essa parte de que era uma ilusão. Tipo assim, eu estava pensando, cara, se eu dissesse assim, que depois das 19 horas até as 6 horas da manhã do outro dia, eu estava bêbado. Invariavelmente eu estava bêbado. Por quê? Porque eu ia para as festas. Eu fazia tanta festa, e era tanto assim, amigos, entre aspas, bota entre aspas, amizades, mulheres, né? Festas de todo tipo. E isso, uma coisa vai chamando a outra e vai chamando a outra. E eu estava todos os dias, de segunda a segunda, nas noites, fazendo esse tipo de festa e me embebedando e tudo. E eu pensando, né, tem 30 anos que eu não bebo, para quem não sabe, tem 30, eu tô com 61, eu parei de beber com 32, se eu não me engano. Acho que foi isso. Se não tem 30 exatos, tem 29 e alguns meses que eu não bebo. Tem que calcular, não vou calcular agora. Mas 30 anos sem beber. E claro que eu penso que se eu voltasse hoje para a Europa, para qualquer lugar que eu fosse, não teria mais esse contexto da noite, da festa, das mulheres. As mulheres eu até procuraria, mas não... Olha como ainda estou ruim aqui dessa coisa aqui. Não nesse contexto de bebedeira, de virar à noite, de no outro dia tu nem saber o que tu fez de bobagem na noite anterior. E foi a maneira que eu consegui sobreviver à Europa, principalmente Portugal. Depois, quando eu vou para a Itália, não tenho nem dinheiro, nem condições, nem contexto para viver esse tipo de vida na Itália. Passo fome, o contexto maior na Itália é passar fome. Mas assim, eu volto a tudo isso. E eu fico vendo vídeos de gente comum, gente que tá morando lá num lugarzinho ruim, trabalhando mal, ganhando pouco, se ferrando, né? O pessoal está se ferrando. E é esses vídeos que eu assisto, vídeos comuns, comunsíssimos, de pessoas comuns, de pessoas que estão lá quebrando a cara. E eu estava assistindo um vídeo de um cara no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Conheço, já estive por lá e tal, passei alguns momentos interessantes lá, mas não vivi no Porto. Mas tenho memórias interessantes da cidade do Porto. E principalmente dessa época, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esse é o inverno, isso aí é o inverno, está começando o inverno lá. Só que até nesse vídeo é dessa semana aí, passada agora, dessa semana mesmo que nós estamos passando. E dias bonitos, entrou outubro bonito, coisa que quando eu estive lá, o outubro entrou horrível. E frio já, chuva, e eles não, todo mundo de camiseta e tal. Portugal se chama t-shirt, isso aqui é uma t-shirt, uma camiseta. Todo mundo e quando eu penso em Portugal, eu penso no português de Portugal. Então, eu vi o vídeo, eu pensei, tá todo mundo ainda de t-shirt, tava quente, tinha sol, tal, coisa que nessa época, quando eu estive lá, não tava. E o cara teve uma mudança de casa, de apartamento e tal. E quando o cara abriu a janela nesse tipo de dia, eu senti o ar, sabe? Eu senti o ar da cidade do Porto em outubro. Cara, foi tão impressionante assim, sabe? Tão impressionante. Eu vivi aquela janela aberta. Quando o cara abriu a janela, ele não falou do ar, do clima. Eu é que interpretei pelo que eu vi de clima, de sol, de claridade. Eu respirei aquele ar e assim, daí me volta toda a vontade, volta a vontade de me sumir daqui, sabe? Quem sabe amanhã depois eu não estou gravando para vocês na Europa. Quem sabe até no Porto. Fui.